E aí, alunos, terceiro ano, vamos a outra teleaula nossa com História do Brasil. Vamos em frente, vamos abrir aqui. Vamos ver aqui, próximo assunto aí de Brasil, caderno 2. Isso mesmo, capítulo 6. Vamos ao caderno 2. História 1, Brasil, Colônia, Economia e Sociedade. Lembra o assunto anterior? Brasil pré-colonial, capitanias hereditárias, governo geral, câmaras municipais. Pois bem, o Brasil agora já inicia a sua era da colonização. Portugal agora vem povoar, Portugal agora vem colonizar, Portugal agora vem iniciar o plantio da cana-de-açúcar, que já foram implantadas a cana-de-açúcar naquelas duas capitanias que deram certo, Pernambuco e São Vicente. Começa agora a economia no Brasil colonial. A partir de agora, vamos adentrar no interior do Brasil. Vamos conhecer a riqueza do Brasil, com as chamadas drogas do sertão, que eram produtos lá no norte do Brasil, como guaraná, anil, noz, pau, cravo, baunilha, castanha do Pará, cacau. Tudo isso faziam parte da alimentação na época do Brasil colonial e foram utilizados para tratamentos medicinais, as chamadas drogas do sertão, conhecidas como especiarias aqui no Brasil. Esses artigos chamados de drogas do sertão foram conhecidos pelos portugueses e eram considerados especiarias, produtos de grande valor na época, no início da colonização portuguesa aqui no Brasil. Essas especiarias, chamadas drogas do sertão, está dentro do contexto da economia do Brasil. Foram extremamente cobiçadas pelos europeus, já que não eram encontradas no território europeu e não tinha esse valor tão rentável nas feiras europeias. Esses produtos foram extraídos durante a colonização portuguesa aqui no Brasil, principalmente lá na região norte do Brasil. Dentro da economia no Brasil colonial, tivemos o início do ciclo do açúcar. Nós vimos que Martim Afonso de Souza, que veio para o Brasil em 1532, veio com o objetivo de colonizar o Brasil. Martim Afonso de Souza veio fundar a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Martim Afonso introduziu a cana-de-açúcar no Brasil. Na história do Brasil, a fase açucareira ou o ciclo do açúcar corresponde ao período que é a produção em larga escala, a exportação do açúcar como atividade econômica essencial para a economia da colônia. Os fatores que levaram Portugal a cultivar, a introduzir a cana-de-açúcar no Brasil, nós já conhecemos. Esses fatores aqui no Brasil, Portugal já conhecia a cana-de-açúcar. Portugal já tinha o domínio, a experiência da cana-de-açúcar lá nas ilhas portuguesas do Atlântico, nas ilhas de Cabo Verde, Madeira, a ilha de São Tomé. Portugal já conhecia esse produto cobiçado, esse produto nobre que era a cana-de-açúcar. A não descoberta de metais preciosos como ouro e prata levou Portugal a plantar a cana-de-açúcar no Brasil. A implementação do sistema de capitanias hereditárias que deram início à plantação da cana-de-açúcar favoreceu ao ciclo do açúcar aqui no Brasil. Além do solo e do clima aqui no Brasil, que eram favoráveis à plantação da cana-de-açúcar. Por isso, quando a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil colonial, foi adotado o sistema de plantation, por meio do qual o açúcar era produzido em grande propriedade, em um modelo monocultor voltado para o mercado externo. A cana-de-açúcar, quando foi introduzida no Brasil, Portugal só tinha um objetivo: plantar, refinar, transformar em açúcar e levar para o mercado externo. Com a utilização, lógico, da mão de obra escrava. De início, os indígenas. Depois, a mão de obra africana, que ajudou em muito na produção do açúcar, na plantação do açúcar e na produção do açúcar no Brasil colônia. E quem ajudou a financiar a cana-de-açúcar aqui no Brasil, principalmente refinar o açúcar, foi o capital holandês. É importante ressaltar que a montagem desse complexo, plantio da cana-de-açúcar
Foi junto com o capital holandês que determinaram a montagem daquela, daquela produção chamada de plantation. Então, a Holanda, junto com Portugal, ajudaram muito na produção do açúcar aqui no Brasil. O que a Holanda queria era apenas aprender também, lá na frente, a refinar o açúcar. Produção nos engenhos. Todo mundo sabe que o açúcar aqui no Brasil era produzido nos engenhos. A produção era feita nos engenhos, locais que eram compostos pela Casa Grande, que era a casa do senhor, pela senzala, que era a moradia dos escravos, tinha a parte da moenda, onde a cana era purgada e transformada lá no final em açúcar. Hoje, nós chamamos de engenho, nós chamamos hoje de usina de açúcar. Mas lá atrás, era o início, eram os engenhos que ajudaram a produzir, a refinar o açúcar aqui no Brasil colonial. Tá aí, nesse slide aí, um modelo básico, como era o engenho. Dentro do engenho, você tinha a Casa Grande, que era a moradia do senhor de engenho. Você tinha a senzala, a moradia dos escravos, e a casa de engenho, que era o local onde se produzia mesmo o açúcar. No Brasil colônia, a sociedade açucareira, ela era dividida em camadas, estamentos. Era uma sociedade patriarcal. Patriarcal porque o poder concentrado estava nas mãos de homens, homens ricos, principalmente senhores de engenho, que controlavam e determinavam a vida da família inteira, e principalmente dos funcionários. A sociedade açucareira, na época da colônia, era formada, está aí a pirâmide, aristocracia, homens livres e abaixo, todo mundo sabe disso, os escravos. Esse slide mostra aí apenas uma pintura, uma tela, como era a sociedade patriarcal. Está aí à frente o homem de engenho, o senhor de engenho. Depois tinha a sua família e lá atrás os escravos que trabalhavam para ele. A sociedade açucareira, como os vimos anteriormente, era formada por homens de engenho, senhores de engenho, homens livres e escravos. Senhores de engenho possuíam um poder social, um poder familiar, um poder político e econômico dentro da sociedade colonial. Os homens livres eram a maioria funcionários assalariados que trabalhavam, recebiam algo em troca, assalariados dentro do engenho, como proprietários de terras sem engenho, artesãos e funcionários públicos. E os escravos eram a base da sociedade piramidal, inicialmente indígena, depois a mão de obra escrava. O que ajudou na produção do açúcar aqui no Brasil, quando Martim Afonso de Souza veio introduzir a plantação da cana-de-açúcar, o que ajudou e muito foi o solo propício aqui no Brasil que nós conhecemos como solo de massapê. O plantio da cana, embora ocorresse em quase todo o litoral, mostrou-se mais produtivo aqui na região Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco. Lembra a capitania de Pernambuco, que deu certo? Pela existência do solo de massapê, o solo propício para a plantação da cana. E os recursos para a implantação dos engenhos aqui no Brasil, muitas vezes esse recurso para implantar o engenho, para construir o engenho, também foi devido ao capital holandês, cuja burguesia manteve estreitos laços econômicos com Portugal. Mas, no final, a Holanda só tinha um objetivo: aprender a refinar o açúcar. Por isso que a Holanda ajudou a plantar a cana-de-açúcar, ajudou a refinar o açúcar aqui no Brasil colonial. Não só a cana-de-açúcar foi a atividade principal. Principal, sim, mas além da cana-de-açúcar, nós tivemos outras atividades desenvolvidas aqui no Brasil colônia, como a criação de gado, que era atividade que também fornecia o couro, que era usado para a produção dos mais diversos itens de ofícios necessários para o dia a dia nos engenhos. Então, além da cana, nós tivemos aqui o gado, a criação do gado, o fumo, que no século XVII, o fumo chamado tabaco passou a ser produzido em grande escala para exportação.
E os principais produtores do fumo aqui no Brasil eram, naquele tempo, Bahia, Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro. E o fumo produzido no Brasil era utilizado como moeda de troca por escravos africanos. As principais lavouras ocupavam áreas reduzidas, concentradas em Salvador e Recife, e faziam uso de mão de obra familiar. Outro produto no Brasil colonial, cana-de-açúcar, o gado, o fumo, o algodão. E antes da chegada dos portugueses, os nativos já conheciam. Os nativos aqui já conheciam a cultura algodoeira, cuja produção existia lá no Maranhão e em Pernambuco. Então não era novidade para os nativos aqui o algodão. O europeu já conhecia. Até porque vai ajudar em muito a questão do algodão aqui no Brasil, porque daqui a pouco a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. Mas o algodão que era plantado aqui era exportado para a Europa e também, principalmente, para os Estados Unidos. Quando aquelas 13 colônias do norte, do centro e do sul, principalmente do sul, precisava do algodão, o algodão brasileiro. No início da aula, nós vimos drogas do sertão, outro produto também de grande importância no Brasil colonial, dentro da economia. Como foi dito, lá no norte, no Vale Amazônico, era grande fonte de riqueza para Portugal, as drogas do sertão. E, por fim, as missões jesuíticas. Lembre-se que a mão de obra inicial aqui no Brasil era mão de obra indígena. Quando os padres vieram para o Brasil, muitos padres, nas chamadas missões jesuíticas, não apoiavam a mão de obra indígena. Pelo contrário, os padres vinham, as missões jesuíticas vinham para com o objetivo de catequizar esses nativos aqui no Brasil. As missões eram caracterizadas pela busca de uma sociedade atrelada aos valores cristãos. Lembre-se que as missões estão dentro lá atrás, na época da chamada Contra-Reforma, na qual, dentro do Concílio de Trento, na Contra-Reforma, a Igreja passou a permitir, passou a dialogar com as verdades, com os dogmas dentro da Igreja Católica. E o Concílio de Trento, na chamada Contra-Reforma, autorizou as chamadas missões jesuíticas para virem à América, no objetivo de catequizar os índios aqui. Os indígenas eram alvos da catequese dos padres. E essas missões eram espalhadas no Brasil inteiro. Por isso que a Igreja Católica vinha com tanta força para catequizar os não cristãos. Nas missões, o trabalho também era muito valorizado. Aí é um exemplo de uma ruína, de uma missão jesuítica, ruínas de São Miguel, que só aí centenas e centenas de índios foram catequizados pelos padres jesuíticas. E dentro do mercado interno, lembrando, o açúcar era exportado, o tabaco era exportado, o algodão era exportado, mas nem tudo era exportado, porque dentro do mercado interno no Brasil, existiam produtos que serviam para abastecer aqui o mercado interno, como mandioca, milho, feijão e arroz. É bom deixar claro que nem tudo que era produzido no Brasil era exportado. Existia uma gama enorme de produtos que abastecia aqui o mercado interno. Por fim, uma questão aí de vestibular sobre esse capítulo. O açúcar, vamos ler. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das cruzadas que sua procura foi aumentando, o açúcar. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas o açúcar, que era um produto muito caro e nem todo mundo tinha acesso ao açúcar, principalmente na Europa. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira. Em virtude de quê? Por que Portugal escolheu o açúcar para ser implantado aqui no Brasil? Por que plantou a cana-de-açúcar aqui no Brasil? Questão fácil de entender.
Até porque todo mundo sabe que o açúcar era um produto, era muito valorizado. E o lucro obtido do açúcar com o seu comércio era muito vantajoso, principalmente lá na Europa. Então, para essa questão de vestibular, a letra correta é a letra A. Uma questão do módulo nosso, conceitual, da página 13, a produção de açúcar no Brasil colonial. Aí temos as alternativas. Então, a produção de açúcar no Brasil colonial, letra A, possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o território nacional. Todo o território nacional, não. Então, não é essa a letra. Foi praticada por grandes e médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida camada classe social média rural. Letra C. A produção do açúcar no Brasil colonial consolidou no Nordeste. Foi aqui no Nordeste? Foi. Uma economia baseada no latifundiário, grandes plantações? Sim. Monocultor? Sim. Exportador? Também. E a mão de obra escrava, que atendeu os interesses do sistema português. Então, essa conceitual da página 13 é a letra C. Enfim, esse módulo nosso trata o início da economia no Brasil, na economia colonial, com a cana-de-açúcar, com o refino do açúcar, com as drogas do sertão, com o algodão, com o fumo, com o gado. Era o início da economia no Brasil colonial. Então, o Brasil vai tomando seu rumo dentro de um patamar de colonização. Fica essa aula para vocês estudarem e as outras atividades tentarem responder em casa. Até a próxima aula, vocês, terceiro ano. Um grande abraço. Até mais.